Olá, tudo bem? Voltamos com o nosso CrefCast, o podcast que é seu, o podcast do profissional de educação física. E hoje eu estou acompanhada de uma pessoa muito especial, o professor Jairo Neto. Professor, é um prazer ter você aqui no nosso CrefCast, tá? O professor Jairo Neto é profissional de educação física com especialidade em geriatologia, intitulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Atua como personal trainer de idosos e desenvolve programas de condicionamento físico para a população idosa. Professor, muito obrigada por estar participando do nosso CrefCast e é um grande prazer ter o senhor aqui. Prazer é todo meu. Vamos lá discutir a temática do envelhecimento para a nossa educação física. E falando para o profissional da educação física, primeiro vamos começar falando sobre a gerontologia, sobre esse mercado para o profissional da educação física e como esse profissional da educação física pode chegar até ele. Fala para mim um pouquinho mais sobre. Pergunta muito importante. O mercado da gerontologia ele tem crescido bastante, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que ainda é um campo em desenvolvimento. Até porque há uma crescente demanda por profissionais qualificados diante desse aumento da população brasileira idosa, que não é novidade para ninguém. Muitas vezes esse envelhecimento vem acompanhado de algumas patologias, e essas patologias também acabam interagindo entre si. Além disso, esse envelhecimento é acompanhado de um alto comportamento sedentário. E a junção disso tudo acaba gerando o enfraquecimento dos parâmetros físicos, de força muscular, de equilíbrio, resistência, que por sua vez geram limitações funcionais e que também por sua vez gera dificuldades, por exemplo, para levantar de uma cadeira, para brincar com o neto, para poder caminhar na rua com segurança sem ter medo de cair. Então, todo esse conjunto faz com que a demanda esteja sempre crescente por profissionais que de fato estejam aprofundados na temática do envelhecimento. Porém, existe um pequeno problema disso. Poucos profissionais têm de fato se aprofundado nas questões relacionadas ao envelhecimento. Isso é um grande problema. Muitas vezes é pelo receio de atender a população idosa por ter todos esses problemas associados, ou mesmo por questões relacionadas a preferir o ambiente da academia, por ser mais previsível em termos de rotina, por ser, teoricamente, menos complexo atender o público mais jovem. Então muitos acabam preferindo esse público. Mas esse público jovem, robusto, hoje representa uma parcela muito pequena da população. Existe muita gente lá fora precisando de ajuda, disposto a pagar o que for necessário para resolver o problema dela. Sim. E não sabe nem por onde começar. E a população tende a envelhecer cada vez mais, né? Exatamente. E com todos esses problemas, com problemas de diabetes, de osteoartrite, hipertensão, muitas vezes até esses 3 problemas, por exemplo, associados, com polifarmácia, tomando mais de 4 medicações, e alto comportamento sedentário por achar, devido a uma questão de idadismo, que é o preconceito etário, que, eu estou muito velho para essas coisas, e acabo ficando muito tempo sentado. Então, toda essa interação gera essas limitações funcionais, que vão também gerar dificuldades para o dia a dia. Então, veja a nossa importância. Sim. De devolver o mínimo de dignidade a essa população. Então, uma formação, uma inserção profissional de qualidade requer 3 coisas. A primeira delas, uma formação qualificada. A segunda delas, uma sensibilidade maior com toda essa causa do envelhecimento. Com toda essa problemática que envolve o envelhecimento, para poder você atender com excelência. E o terceiro ponto, uma atuação, de fato, baseada em ciência. Um profissional que se especializa em gerontologia e entende o processo de envelhecimento como multifatorial, que depende de inúmeros fatores, ele passa a oferecer um serviço diferenciado. Um serviço que de fato vai estar focado nas especificidades e nas necessidades da pessoa idosa. Então, é um mercado muito amplo. Hoje você pode atender na perspectiva domiciliar, você pode atender na perspectiva, por exemplo, de aulas em grupo, que está muito demandado. Tem idosos que adoram fazer aulas em grupo, por exemplo, no quesito socialização. Sim. Uma grande parte eu tenho encontrado no meu dia a dia de idosos que não gostam muito de sair de casa. E aí que entra essa questão do atendimento domiciliar, do que eu tenho feito.
E percebendo que a maior demanda está fora da academia, foi que eu, por exemplo, cheguei até a pedir demissão da academia que eu trabalhei por um período no começo da minha formação, para justamente me dedicar a esse oceano azul, de pessoas idosas que estão precisando de ajuda, que estão ali necessitando, poxa, de passar uma dor no joelho, por exemplo, para poder caminhar melhor. Ou ganhar mais força nos braços para poder pegar o neto que acabou de nascer. Ou bisneto, que aí pode ser até uma pessoa de 80 a mais. E dentre outras necessidades. O que eu tenho recebido mais, para mim, são idosos que querem mais segurança para caminhar na rua. Sim. A grande maioria tem um medo imenso de cair, muito por saberem também das consequências de uma queda. Então, muitos acabam querendo ter essa segurança. E aí, o que me permitiu atingir com maior aprofundamento esse nicho foi ter tido coragem de sair da zona de conforto que estava antes. Foi sair da academia. Porque a academia é uma parcela pequena das pessoas ativas, ou das pessoas que fazem, ou que sabem de exercício. Então, as pessoas têm ouvido cada vez mais falar de que exercício físico é bom, a mídia tem abordado muito isso, mas os nossos idosos continuam sedentários. Então isso serve até como uma reflexão para nós enquanto educação física, no sentido de aprofundar o conhecimento em gerontologia para adentrarmos nesse mercado com qualidade, para que a população cada vez confie em nós, que nós somos a solução, ou pelo menos parte dela, para resolver seus problemas. E é nítido esse carinho e admiração que você fala sobre a área e sobre os idosos em que atende. De verdade, eu estou aqui encantada pela forma que você está falando sobre a gerontologia. Eu, como profissional da educação física, eu sou jornalista, vocês sabem, mas eu, como profissional de educação física, como eu posso me especializar para poder entrar na área? Explica um pouco os caminhos até lá. Como é que eu posso fazer isso? Muito boa pergunta. O primeiro passo é entender que para trabalhar com idosos não basta apenas boa vontade. Exige uma formação muito bem qualificada. Exige também que você compreenda o processo de envelhecimento de uma forma ampla. Isso é muito importante. E a questão da mudança da mentalidade. Eu vou falando cada tópico para poder ficar mais fácil de desenvolvermos. O primeiro deles é a questão da formação. É entender o envelhecimento não somente como uma área restrita para a educação física. Até porque a gerontologia é um campo do conhecimento que compreende o envelhecimento numa perspectiva ampliada, nos aspectos bio, psico e sociais. Então, o envelhecimento ele é muito mais do que só o físico, envolve outros fatores. Então, eu sugiro fortemente que o primeiro passo seja a procura de uma especialização em gerontologia. Hoje existem muitas opções. Existe tanto o lato sensus como o stricto sensus. E o lato sensus é a especialização mesmo em gerontologia com uma equipe de profissionais experientes na prática clínica. Aqui em Recife temos duas opções. Temos a Faculdade DE, que faz a abertura de turmas para a especialização em gerontologia, e a Unicap. Cada uma tem a sua característica em termos de formatação da grade, do curso, mas, de uma forma geral, todos os profissionais, eles têm, grande parte deles que ensinam na pós, tem a especialização em gerontologia e são titulados também pela SBGG. Inclusive, eu vou ter o privilégio em breve de também ministrar uma aula na pós-graduação em gerontologia sobre atividade física e capacidade funcional. Então, é muito importante que o profissional vá para esse caminho para que possa justamente compreender esse universo do envelhecimento de uma forma ampliada. Existe também, para quem gosta, a formação stricto sensu, no mestrado. Aqui na UFPE temos um mestrado em gerontologia. Para quem também está com mais afinidade na área, pode também ingressar. Porém, tem algumas questões que eu fiquei sabendo do próprio mestrado que é importante considerar. Primeiro deles, pelo que eu fiquei sabendo, ninguém da equipe que faz o mestrado é da educação física, que orienta. Isso não é ruim, pelo contrário, é uma oportunidade até de engrandecer a educação física na discussão, mas é preciso estar atento para que você vai precisar trazer os conhecimentos da educação física, a base, na verdade, do que é atividade física, do que é exercício físico, de uma forma bem ampliada, para que a educação física possa se inserir com qualidade dentro do mestrado. Isso é um ponto muito importante. Tanto é que eu estudo possibilidades de lá na frente também ingressar no mestrado, não sei se em gerontologia, para seguir
a especialização ou em outra área. Mas esses são os caminhos. É buscar alguma especialização em gerontologia. Ok. Um outro ponto importante seria com relação à mudança de mentalidade. Hoje, muita gente da educação física tem medo de atender idosos por não raciocinar muitas vezes da forma correta. E eu vou dar um exemplo bem prático para que a gente entenda aqui juntos. Muitos pensam assim: qual o melhor exercício para uma idosa de 83 anos que é hipertensa? E aí todos se perguntam: eita, qual é o melhor exercício? Vou atrás na internet e vou ver qual que é o melhor exercício. Mas esse não deve ser o nosso raciocínio, porque isso vai induzir ao erro. O raciocínio que deveria existir é o seguinte, dentro do contexto de gerontologia. Primeiro, entender qual o objetivo daquela pessoa idosa. O que é que ela quer de fato? Qual a queixa dela? Em segundo lugar, qual a necessidade que ela tem, em termos físicos, quantitativos e qualitativos? Eu vou dar um exemplo prático. Será que ela está com a força reduzida? Vou fazer lá uma avaliação física. Eu identifiquei no teste de sentar e levantar 5 vezes que ela faz 25 segundos, ultrapassando o ponto de corte de 15 segundos, indicando baixa força muscular. Será que isso está interferindo nessa queixa dela? Então eu já faço uma relação mais diferenciada nesse quesito. Que patologias ela tem? Ela tem diabetes? Ela tem hipertensão? Será que essas patologias também estão influenciando nessa queixa? Para aí sim eu definir qual é o exercício. Se nós pensarmos primeiramente, centrar a discussão no que a pessoa idosa deseja, no que a pessoa idosa de fato tem, as coisas ficam mais fáceis para intervirmos de qualidade. A intervenção com a pessoa idosa não se dá pensando no exercício, porque não é só exercício. É justamente o que ela está sentindo, são as emoções, é a forma dela lidar com a sociedade, se ela está socializando, se ela está saindo de casa, se ela está feliz com tudo isso. Será que de fato a saúde dela está em plenitude? Então, sempre ouvir a pessoa idosa é muito importante. Então, para a educação física, é muito importante haver essa mudança de mentalidade para intervir de forma segura e também qualificada. Entendi. E um outro ponto é justamente, já interligando com a mudança de mentalidade, é a questão de ouvir mais a pessoa idosa, ouvir suas histórias, ouvir suas necessidades reais. Isso faz toda a diferença para que possamos atender com eficiência. Então, esses são os caminhos para que, de fato, o profissional da educação física venha também a atender a pessoa idosa, mas não de qualquer jeito, e sim de forma diferenciada. Então, professor, pelo que eu entendi, para eu me especializar em gerontologia, é só com um outro estudo, ela não está em uma das cadeiras eletivas das faculdades de educação física. Ela é obrigatória, ela é eletiva, ela tem essa cadeira na grade da... Sim, é um ponto importante a ser discutido. Eu fiz uma pesquisa também sobre isso, até para entender como está o cenário aqui em Pernambuco, por exemplo, em Recife, particularmente. E nas universidades públicas, infelizmente, a disciplina voltada para a gerontologia, o saúde do idoso, é eletiva. Nas universidades públicas. Eu dou o exemplo da minha universidade, a UPE, que temos lá o professor William Serrano, inclusive quero mandar um abraço para o professor William, que foi um dos grandes incentivadores para mim, para trabalhar com envelhecimento. E ele tem ministrado a disciplina lá de atividade física para a pessoa idosa, mas é eletiva. Não está colocado como obrigatório na grade curricular. Sim. Na Universidade Federal de Pernambuco, eu sei que tem a disciplina de gerontologia, que também é eletiva. E nas particulares, eu fiz uma pesquisa e soube que em grande parte delas existem disciplinas focadas de uma forma mais geral, ou seja, atendimento para grupo especial, ou seja, de forma muito superficial e inclusa em outras temáticas, em uma temática mais ampla. Acaba não havendo uma discussão mais profunda sobre o processo de envelhecimento, sobre como a educação física pode intervir com segurança. Então, eu acredito que ainda falta isso, essa questão da obrigatoriedade nos currículos nas instituições de ensino superiores no curso de educação física, pois nossa população, como eu falei, está cada vez envelhecendo, e envelhecendo com particularidades, com patologias, com alto comportamento sedentário. Então nós precisamos intervir de uma forma correta e segura para esse público. Então falar de envelhecimento é urgente. Não pode ficar de fora das grades curriculares, Sim. mas infelizmente ainda é uma realidade.
Então é muito importante que haja um posicionamento cada vez maior, por isso que o CREF é tão importante também nessa ajuda, para que nós possamos nos fortalecer enquanto área também e nos posicionarmos cada vez mais no envelhecimento. E isso começa, sim, tendo também na grade curricular, de forma obrigatória, disciplinas que abordam envelhecimento. Professor, a gente sempre fala muito no nosso podcast sobre a importância do profissional da educação física estar em todos os locais. Perfeito. E aí eu queria falar um pouco do profissional da educação física fazer parte do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele está inserido, está faltando ele estar inserido, como está o nosso cenário atual? Grande pergunta. Infelizmente, hoje, não são todos os municípios que contam com representantes da educação física nos conselhos municipais. E isso é ruim, porque a nossa voz precisa ser ouvida, de cobrar políticas públicas, valorizando a atividade física no contexto do envelhecimento. Hoje eu sou representante daqui do CREF, lá no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife. E então tem sido uma experiência muito bacana, porque eu tenho atuado fortemente no quesito de cobrar políticas públicas e cobrar a presença de atividades físicas dentro de projetos, por exemplo, que são investidos com o fundo da pessoa idosa. Muitas vezes são apresentados lá projetos que vão ser investidos e fica lacuna, muitas vezes, da atividade física presente, de como vai ser promovida a saúde das pessoas nesses projetos. Tem de tudo, às vezes menos a presença de exercício, de atividade física, de como vai ser ali, vai haver alguma recomendação ou não, enfim. Então, nosso papel vai muito nesse sentido, porque a atividade física também é um direito legal da pessoa idosa, garantido pelo Estatuto. Eu gostaria até de pedir permissão para ler 2 artigos específicos do Estatuto da Pessoa Idosa, que embasa a nossa intervenção também nos conselhos. E aí eu vou citar aqui o artigo 3, primeiramente, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, ao esporte, à cidadania, à liberdade e à dignidade. Onde entraria a atividade física aí? Saúde, né? Isso. Esporte, lazer e dignidade. Se uma pessoa idosa consegue caminhar na rua com segurança, isso é dignidade. Então, a atividade física é essencial e está garantida pelo Estatuto como direito legal. Então, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade como um todo e do poder público garantir tudo isso. Então, está aí um primeiro ponto, porque somos tão importantes ali naquele espaço. Sim, eu vou ler também... Isso está no Estatuto todo, né? Isso, pois é. E aí eu vou ler também a questão do artigo 15, que é um outro que assegura a nossa importância nesse propósito. Vou ler o parágrafo 1º e inciso 2º, que incumbe ao poder público garantir acesso da pessoa idosa à assistência geriátrica e gerontológica. E aí entra a educação física como parte da gerontologia, compreendendo o fornecimento de equipamentos, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Então a nossa área vai muito além até no sentido de promover a independência da pessoa idosa, promover a saúde de uma forma geral, reabilitar também e reduzir o risco de quedas. É muito importante que estejamos ocupando esses espaços com qualidade, porque a atividade física é essencial. Nós sabemos, e a mídia tem cada vez enfatizado isso. Isso é bom, mas é uma grande reflexão. A mídia está impulsionando cada vez mais, mas ainda temos muitos idosos sedentários. E muitos estão sedentários, às vezes, por falta de equipamentos no seu bairro, falta até de oportunidades de educação também. Então, é muito importante que estejamos lá para cobrar esse tipo de ação, para educar também as pessoas. E que as pessoas estejam mais ativas fisicamente. E que isso seja também algo de incentivo para que eles possam ter benefícios, por exemplo. É uma coisa que a gente pode cobrar diante do Conselho Municipal, porque lá existem representantes da sociedade civil, que são os conselhos profissionais, projetos, enfim, e representantes das secretarias da Prefeitura. Então, existe ali uma mescla. E é importante debater esse tipo de coisa para que a saúde da pessoa idosa esteja sempre
em valorização, em evidência. E nós temos papel fundamental no tocante da atividade física. Com certeza. E estamos falando de um ponto urgente, né? Porque a importância do profissional de educação física dentro de áreas municipais, dentro de conselhos, dentro do poder público, demonstra sobre a importância de uma população que está crescendo cada vez mais. A gente precisa de saúde e dignidade para a pessoa idosa. Até porque quem não envelhece, morre antes. Exatamente. Então, a tendência é envelhecer e ter profissionais de educação física dentro dessas áreas. Sem dúvida. Isso é muito importante para que possamos, de fato, colocar a profissão em evidência e não só isso, mostrar que somos essenciais. A educação física tem um papel gigantesco na promoção da saúde da pessoa idosa. Então, não podemos jamais deixar de estar presente nesses espaços de discussão. Então, o Conselho Municipal é um grande exemplo. Existe também o Conselho na esfera estadual, que o CREF também está presente, e é muito importante que a educação física esteja sempre cobrando do poder público, de representantes das secretarias, até da própria sociedade civil que está ali reunida, Sim. que se fale sobre a promoção da saúde. É uma temática urgente, porque, como você bem disse, é importante que se viva com qualidade. Viver por viver não é legal, isso tira a dignidade da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa precisa, acima de tudo, viver cada ano de sua vida com qualidade, e não em cima de uma cama, achando que é normal. Inclusive, precisamos também combater esse preconceito etário, porque a pessoa idosa ela pode e deve ser protagonista de sua história. Então, certas coisas não são normais da idade. Envelhecer com doença não é normal da idade. Envelhecer sentado não é normal. Então, pode normalizar isso. Infelizmente, o senso comum ainda normaliza. Ele diz, tá muito velho para isso, fica em casa, eu faço. E ele fica mais sedentário. Então, o nosso papel vai muito além, é mostrar que a pessoa idosa pode e deve ser protagonista. Perfeito, vamos cuidar dos nossos idosos. Isso mesmo. Professor, eu agradeço demais sua participação. Eu realmente estou encantada pela área de gerontologia, o profissional da educação física nela e a promoção de saúde e de dignidade aos idosos. Eu queria finalizar o CREFcast com você falando para o profissional de educação física da importância dele, um pouquinho mais, só que destinado para ele, dentro desta área. Pode passar mensagem, pode ficar à vontade, e queria agradecer novamente por ter aceitado o convite e ter se deslocado até o nosso estúdio, falar um pouco mais sobre essa área. Fique à vontade. A gratidão toda minha pelo convite. É muito importante debatermos essa temática porque, como eu disse no começo, nossa população idosa está cada vez precisando de ajuda. Está cada vez necessitada de estímulos, de intervenções qualificadas. Então, hoje, o profissional da educação física, especialista em gerontologia, ele tem um papel de prevenir ou atenuar em processo de dificuldades e incapacidades físicas e funcionais. O profissional da educação física que se especializa em gerontologia, ele tem a grande responsabilidade de promover as capacidades físicas da pessoa idosa, e não no sentido de somente aumentar força. É aumentar força para levantar com segurança de uma cadeira. É aumentar força, equilíbrio, resistência, para que ele possa caminhar na rua com segurança. É aumentar o senso de pertencimento. É criar nele a sensação de que eu posso, eu consigo. Isso é dignidade. Então temos um papel fundamental. Não se limita apenas ao exercício, e sim a devolver a dignidade, e sim a devolver sorrisos. É muito importante que nós estejamos sempre preparados para lidar com a população idosa. O envelhecimento é um processo multifatorial, é um processo biopsicossocial, envolve diferentes camadas, envolve diferentes sentimentos, então precisamos estar preparados para lidar com toda essa nuance que envolve o envelhecimento. E, acima de tudo, precisamos ocupar o nosso espaço. Esse espaço é nosso, de promoção da saúde da pessoa idosa. Uma das dicas que eu dou é sempre estar presente nesses espaços de discussão do envelhecimento, principalmente no quesito interdisciplinar. Dou meu exemplo, que eu tenho estado presente nas reuniões e eventos da SBGG. Hoje eu sou não só associado, como também titulado pela instituição, a Sociedade Brasileira de Geriatria
e gerontologia. E é muito importante que estejamos lá, não de qualquer jeito, mas com qualidade, porque esse espaço é nosso e precisamos mostrar a nossa força enquanto área para transformar a vida da pessoa idosa. Já perdi até as contas de quantas vezes eu chegava em reuniões e falavam de todas as áreas como parte da solução dos problemas do envelhecimento, menos a nossa. Isso se deve muitas vezes pela nossa ausência dentro desses espaços. É muito importante que estejamos, mas não só estar presente, mas também conquistar e também, por que não dizer, reivindicar o nosso espaço. Tenho buscado também isso, porque além de sermos no passado ignorados, muito pelo fato do boom de conteúdo sobre exercício físico estar em evidência, alguns, não digo todos, porque seria muito injusto, porque existem profissionais muito sérios de outras áreas, mas existem, por exemplo, alguns profissionais que tentaram, que às vezes tentam também, pegar carona na temática do exercício e se posicionar sobre isso. Enquanto que quem deveria estar com o espaço de fala somos nós. Sim. Isso é grave. Isso fala muito mais da nossa ausência como área de estar naquele espaço do que propriamente um atropelo ou invasão de competência. Às vezes, por não ter pessoas da área, acabam se posicionando e querendo falar sobre. Então é muito importante que estejamos também nesses espaços, também possamos cobrar a nossa presença para falar sobre. Porque a temática de exercício físico é prerrogativa nossa, da educação física. E em se tratando de envelhecimento ainda mais, para trazer mais segurança a esse público, para trazer informações sempre baseadas em evidência para a população. E acima de tudo, entender que precisamos também, além de estar nesses espaços, nos conectarmos cada vez mais com os anseios da pessoa idosa e também das famílias que têm como pessoa idosa, que tem pessoas idosas na sua residência. Porque eu vejo que muitas famílias, às vezes, não têm o conhecimento devido da nossa importância. Também já perdi muitas vezes as contas das vezes que eu fui confundido como fisioterapeuta. Você é fisioterapeuta? Aí eu sempre digo, não. Sou profissional de educação física, especialista em idosos. Então, é importante também nos posicionarmos, é importante nos conectarmos com a sociedade e cada vez, para que eles entendam cada vez mais que somos essenciais. E de fato somos. Para que possamos transformar vidas, para que possamos devolver dignidade, promover saúde, para converter quantidade de anos em qualidade de anos vividos. Isso é muito importante. Então, somos essenciais e eu faço um apelo para aquele que desejar trabalhar com a pessoa idosa, será muito bem-vindo no nosso nicho. É muito importante a sua presença, mas não de qualquer jeito. Eu, inclusive, eu faço uma reflexão com todos. Se você estivesse com problema de punho, você procuraria um ortopedista de punho ou um ortopedista geral? Certamente, um ortopedista de punho. Então, você que quer trabalhar com idosos, mas não quer largar do grupo de corrida, não quer largar do nicho de emagrecimento com mais jovens, não quer largar treinamento feminino, fica tudo, com pessoas jovens, claro, isso tudo fica mais difícil, porque precisamos de pessoas especialistas. Precisamos de pessoas 100% dedicadas na causa do envelhecimento, para que possamos colocar a área em evidência e possamos colocar na cabeça das pessoas, de uma vez por todas, que sim, somos essenciais, somos parte da solução dos problemas relacionados ao envelhecimento. Então é preciso se entregar de corpo e alma. Aí a necessidade de você deixar de ser generalista e ser de fato especialista, para resolver os problemas reais das pessoas. Até porque no envelhecimento também existem subnichos. E é preciso você também entender para qual vai, para você resolver problemas cada vez mais específicos dentro do nicho de envelhecimento. Eu, particularmente, tenho atendido mais pessoas idosas com demência e aquelas pessoas também que estão inseguras para caminhar na rua, por ter medo de cair ou por, de fato, estar com problemas de força muscular, de equilíbrio. Então, tenho me posicionado muito nesse quesito. Existem vagas para pessoas que queiram atender, por exemplo, para o Parkinson, aqui em Recife. Tem vagas para pessoas que desejam atender o público específico, por exemplo, 60 a mais, 60 a 69, que tem outras necessidades. O público 90 a mais, que também tem as suas necessidades. Quem quer atender, por exemplo, depressão, de forma específica, obesidade sarcopênica. Veja a gama de possibilidades. Sim. E a necessidade de você se especializar
em gerontologia e se dedicar a essa área para resolver problemas específicos. E não querer resolver todos os problemas do mundo. Porque quem quer tudo, fica sem nada. Então é muito importante que, se você deseja trabalhar com idosos, que você se dedique exclusivamente à área. Porque precisamos de profissionais especialistas. E quem desejar vai ser muito bem-vindo. E fico até lisonjeado de estar representando a educação física nessa discussão. Porque o envelhecimento é um processo, como eu disse, multifatorial e que a nossa presença é extremamente importante. E falar disso, falar dessa importância, para mim é uma honra. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite de estar aqui. A honra é toda nossa. E assim a gente finaliza o nosso CrefCast com essa mensagem extremamente importante do professor Jairo. Para você que está nos acompanhando no YouTube, siga todas as nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos presentes em todos os cantos. CREF12PE, em todas elas, tá? Mais uma vez, foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui representando uma área tão importante dentro do nosso CrefCast. Seja bem-vindo todas as vezes Muito obrigado. que puder vir, tá? A gente está de braços abertos. É isso. Não esquece de colocar o sininho, de botar o curtida, o like no nosso vídeo. Um beijo e até a próxima.